Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Tu és o nosso pastor, ensina-nos a ouvir a tua voz, ensina-nos a reagir à tua voz, sendo, Senhor, simples, obedientes. Livra-nos, Senhor, apenas da esfera do conhecimento, da teoria. Leva-nos para a prática, para a realidade da tua palavra. A tua palavra, ela é espírito e vida. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra que executa a obra. A tua palavra, Senhor, é que traz à existência o que não existe. Então, Senhor, por meio da tua palavra nessa noite, cause em nós uma reação, cause em nós, Senhor, uma transformação, Senhor, uma renovação da nossa mente. Senhor, nos leva, Senhor, a permanecermos, Senhor, na simplicidade, Senhor Jesus, na submissão, na obediência devidas ao Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, te conhecer mais, Senhor, estarmos próximos de ti, Senhor, não vendo apenas o sangue, mas também a água. Por isso, Senhor, queremos estar, Senhor Jesus, aos teus pés, Senhor, bem próximos de ti, Senhor, reclinados sobre o teu peito, Senhor, a fim de ganharmos vida, Senhor, daquilo que sai da tua boca. Sustenta a tua igreja nessa noite por meio da tua palavra, sustenta, Senhor, as famílias, visita cada casa, traga, Senhor, restauração, traga renovação, traga, Senhor Jesus, Senhor, renova, Senhor, o vínculo, Senhor, dos irmãos, Senhor, dos casais, Senhor, dos pais e filhos, Senhor, renova, Senhor Jesus, cada casa na comunhão viva com o Senhor, na comunhão íntima, Senhor, e real, verdadeira com o Senhor. Nós te amamos, te agradecemos pela tua palavra profética, te agradecemos por falar conosco diariamente, Senhor, e nessa noite leva-nos ainda a ruminar mais aquilo que o Senhor tem nos falado. Nós te louvamos por essa oportunidade, te agradecemos, invocamos o teu nome, reconhecendo que tu és o nosso Senhor e Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos nessa noite compartilhar, desfrutar da semana 1 do nosso alimento diário. Se tem algum irmão que tem a assinatura do livro na minha mão e ainda não pegou o seu alimento diário, esteja nos procurando após o término da reunião, tá? E pegue o seu, não deixe de ler, não deixe de desfrutar da palavra diária do Senhor, porque o que nos mantém vivos, irmãos, é a palavra de Deus. O Senhor diz em João que as palavras que Ele tem nos dito é espírito e vida, mas não são palavras doutrinárias, palavras de conhecimento. Irmãos, o que o Senhor tem nos falado são palavras de vida, palavras de direção, palavras de encabeçamento. Se eu e você descobrirmos o quanto abençoados seremos por permanecermos debaixo desse falar, irmãos, nós mudaríamos talvez ainda mais a nossa percepção da importância da leitura da palavra de Deus. Então, não deixe de desfrutar do seu alimento diário. Alimento é o que mais temos, não é verdade? Mas temo que às vezes alguns aí estejam famintos diante de um grande banquete. Não adianta, na verdade, irmãos, termos à nossa frente uma mesa farta, uma bela comida, um belo alimento, e apenas olharmos com os olhos, admirarmos que belo alimento, que bela mesa, mas não irmos a essa mesa e nos fartarmos de Cristo. Então, que o Senhor ache em nós esse desejo, na verdade, de sermos esses que desejemos nos alimentar e nos encher dele por meio da palavra. O título da mensagem 1 que vimos essa semana é: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A leitura bíblica está em João capítulo 10, versículo 19 ao versículo 42. Então, você que leu o seu alimento diário essa semana, sabe, irmãos, da importância e do quanto o Senhor tem falado conosco a respeito, irmãos, de nos despirmos do nosso velho homem
da nossa mente carnal, da nossa mente humana, para entendermos o seu falar. Você está vendo aí os capítulos que temos visto, a grande dificuldade de Cristo com os judeus. Irmãos, João capítulo 1, versículo, ali nós vemos o versículo 9, não é isso? Versículo 9, versículo 10, nós vimos que, primeiramente, Cristo veio para os judeus, irmãos. Veio para os que eram seus. Então, o foco inicial de Deus ao enviar Cristo era para os judeus. E verdadeiramente ele veio primeiro na prática para os judeus. Mas a segunda parte do versículo fala: mas os seus não o receberam. A grande dificuldade dos judeus em receber Cristo era que, por quê? Por qual razão? Os judeus permaneciam ainda na sua velha natureza, na sua velha mente, na sua velha maneira, alicerçados na lei, alicerçados na economia do Antigo Testamento, alicerçados em sombras e figuras, sendo que o verdadeiro, o que era real, estava diante deles e eles não viram, não conheceram. O que talvez tenha faltado na sua vida para você reconhecer verdadeiramente o verdadeiro? O que tem falado conosco todos os dias? Vimos essa semana e o foco dessa semana foi a respeito disso, irmãos. A mente velha, a mente antiga, a mente do primeiro homem, a mente do velho Adão. Os judeus eram doutores da lei, conheciam a lei. Os judeus hoje, irmãos, Flávio já falou sobre isso aqui. Quando uma criança entra na escola, ele aprende a recitar, irmãos, de cor, capítulos e livros inteiros da Bíblia. Mas o que isso traz de benefício para eles? Então, o conhecimento sem Cristo é morte. O conhecimento sem a revelação da palavra, irmãos, é morte. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. A letra mata. Os judeus estavam mortos e não percebiam a sua necessidade. Achavam que estavam por cima, achavam que eram ali os doutores da lei, os conhecedores da lei, e não precisariam daquela revelação, da revelação de Deus que estava diante deles na pessoa de Cristo. O primeiro passo para a transformação, irmãos, de qualquer um de nós é reconhecer a nossa condição. Você vê no capítulo 10, semana passada vimos sobre isso, as outras semanas, os judeus perguntaram ao Senhor: por acaso somos nós cegos? Eles não sabiam. Então, irmãos, que o Senhor renove a nossa mente. Paulo fala aos romanos que nós somos, irmãos, transformados pela renovação da nossa mente. E que a nossa mente, todos os dias, possa estar, como Hebreus fala, ancorada no Espírito, a fim de ganharmos luz do Senhor e sermos direcionados pela sua palavra. Se perguntar para você agora, o que você ganhou profundamente na leitura dessa semana? Eu acredito que muitos vão trazer um ponto, não é verdade? Porque todos nós temos um ponto que tocamos. Mas agora se perguntar assim, o que a palavra dessa semana transformou em você? Aí vai ser mais difícil a resposta. A função da palavra é penetrar. Hebreus fala que a palavra de Deus, de Cristo, ela é como uma espada de 2 gumes. É apta para discernir. Penetra o nosso interior e faz separação. Essa semana a palavra que você ouviu penetrou em você? Penetrou em você? Transformou algo em você? Você sente isso? Você tem percebido isso? Então que o Senhor, por meio da palavra, nos transforme, né, irmãos? Porque é o que o Senhor espera de nós, não é isso?
João capítulo 10. Ainda no versículo 19 fala: por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Dentre os judeus, a palavra do Senhor trazia dissensão. Não é isso? Debate, questionamento. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouves? Uns judeus falavam: esse Cristo aí, ele está cheio de demônio, por que vocês estão ouvindo ele? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Aí uma parte estava o quê? Acusando, a outra parte estava defendendo, mas ambas as partes estavam baseados na árvore do conhecimento do bem e do mal. Uns defendem, outros acusam, mas a turma inteira, se você juntasse todo mundo, todos estavam baseados o quê? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ninguém ainda tinha comido a árvore da vida. Então, quando a palavra traz debate, dissensão, é porque eu a recebi, não na árvore, não baseado na árvore da vida, mas baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, do pode e não pode. Aí nós vimos, né, a celebração da festa, da dedicação, versículo 25 fala: respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, falou de novo. Porque não sois das minhas ovelhas. O Senhor estava falando com quem? Com o povo de Israel. O Senhor estava falando com os judeus, mas ele a partir desse momento falou: olha, vocês já deixaram de ser as minhas ovelhas, porque vocês não creem na minha palavra. Não acreditam, não é isso? Não recebem a palavra como Cristo sendo o enviado de Deus, o verdadeiro de Deus. Como que você hoje, na sua vida, como você tem recebido a palavra do Senhor? Tem crido? Já vimos isso aqui, não vamos entrar no assunto de novo. Crer não é acreditar. O crer aqui não é acreditar. O crer aqui é receber. Você tem recebido a palavra de uma forma viva? Ou a palavra tem passado na peneira da sua mente? Você tem peneirado, né? Tirado, acrescentado, feito da palavra o padrão que você pensa que é o correto e o padrão que você pensa ser o certo. Os judeus faziam isso, irmãos. Aí o versículo 27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha, por que o Senhor fala, como que o Senhor ele identifica as suas ovelhas, Flávio? Elas ouvem a minha voz. Você é ovelha? Se você é ovelha, você ouve a voz do pastor. Ouvem a minha voz. E como que é na prática ouvir a voz do Senhor? Todos os dias ele tem falado conosco. Talvez tem dia que você ouve mais, talvez tem dia que você ouve menos. Mas o fato é, irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu as conheço. E qual que é o resultado da ovelha que ouve a voz? Ela segue o Senhor. Seguir o Senhor na prática hoje o que é? Seguir a palavra. Não é isso? Isso é seguir. De forma simples, irmãos, não é difícil. Aí o versículo 28 fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tira, irmãos, aqueles que são simples e obedientes e creem na palavra das mãos do Senhor. Ninguém tira. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo.
E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Isso aqui escandalizou os judeus de novo. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Irmãos, os judeus aqui estavam encabeçados, não por Cristo, mas encabeçados, irmãos, pelo inimigo de Deus. Eles estavam baseados, como eu já disse aqui, na árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando um homem ele está fora do encabeçamento de Cristo, ao invés da palavra o agradar, a palavra o enfurece. Talvez você já tenha essa experiência, falar a palavra para alguém, ao invés de receber, a pessoa fica furiosa. Não é isso? Aí você tenta, com a sua força humana e sua sabedoria humana, falar mais, a pessoa mais furiosa fica. Irmãos, não é pelo muito falar que uma pessoa ganha, mas pelo poder de Deus na palavra. Paulo fala aos romanos que o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, irmãos, a palavra que executa a obra, mas às vezes nós por ansiar, e é isso, irmãos, isso não é algo negativo, que uma pessoa ganha do Senhor e nós insistimos em falar, a pessoa mais furiosa fica. Quer ver você repreender uma pessoa que está em erro, está em contradição com a palavra de Deus, com a palavra, irmãos? Não é isso? Mais furiosa ela fica. Então os judeus ficaram furiosos. Não fala mais que nós vamos pegar aqui essas pedras aqui, vamos atirar, não é isso? Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Então, irmãos, a questão deles era essa. Os judeus, irmãos, eles não estavam aqui furiosos com o Senhor por causa das obras do Senhor. Eles estavam furiosos com o Senhor por não crer que Cristo era o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias prometido desde o Antigo Testamento para eles. Os judeus não conseguiam, irmãos, compreender que aquele humilde homem, aquele servo, aquele homem que sentava com os pecadores, aquele homem que curava os enfermos, aquele homem simples, aquele homem que entrou em Jerusalém montado numa jumenta, eles não conseguiam, a mente deles não conseguiam compreender que esse é o nosso rei, porque eles julgavam com a mente, e o Senhor não tinha lugar no espírito deles, porque o Senhor, Ele se revela pelo Espírito. Abra comigo 2 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 2. Versículo 13 fala: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem na mente. Não, elas se discernem espiritualmente. Então aqui Paulo fala o seguinte: nós discernimos coisas espirituais com espirituais. Nós discernimos o Espírito com o próprio Espírito. Mas o homem natural, ele acha loucura. Vimos isso em João capítulo 6. Quando o Senhor, falando ali as suas palavras, começaram a retirar-se, a maioria se retirou, a maioria da multidão foi-se embora. Quando ele começou a falar de comer do seu corpo, da sua carne, beber do seu sangue, aquilo começou a cair na mente ali dos discípulos. Eles foram analisando, eles foram ali considerando, mas
Não está batendo isso aqui não está certo. O Senhor falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte de mim. Aquilo foi enlouquecendo eles, e saindo um por um, ficou apenas os discípulos, ali os apóstolos. E o Cristo falou, por acaso querem vocês também acompanhar a turma? Por acaso querem também vós acompanhá-los? Por quê? Dura esse discurso. Não é isso? Quando as palavras vêm de acordo com o que Paulo fala a Timóteo, né? Nos finais dos tempos, sobrevirão tempos difíceis, os homens buscarão o quê? Palavras que lhe trazem coceira nos ouvidos, palavra gostosa. Oh, que palavra! Enquanto ela não mexe no seu breu do seu ego, ela é maravilhosa. Mas quando ela toca e ela te ilumina no mais difícil do seu interior, aí, irmão, aí o negócio já muda. Aí você, opa! Não, até aqui estava bom. É o que os discípulos fizeram, até aqui estava bom. Esse discurso começou a ficar muito duro para nós. O Senhor falou, querem, pois, porventura, vocês irem com eles? Graças a Deus pela vida de Pedro. Pedro se levanta, ó Senhor, tem misericórdia de nós, né? Para quem iremos? Se somente tu, para onde iremos, né? Se somente tu tem o quê? Aí, ó, somente o Senhor tem as palavras da vida eterna, irmãos. Então é o seguinte, quando o Senhor fala, nós devemos realmente, Senhor, é isso mesmo, Senhor, sou um com o Senhor. Mas aqui a dificuldade dos judeus era isso aqui, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, a nova criação, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, irmãos, se você recebeu falar do Senhor no homem natural ou na sua mente natural, irmãos, você vai achar isso tudo loucura. Você não vai conseguir, irmãos, se juntar aos demais e entrar no mover de Deus. Você não vai conseguir, irmãos, ficar, ali, acompanhar numa imersão diária na palavra. Você não vai conseguir, irmãos, ali acompanhar um grito de guerra. Vai ser difícil para você. Vai ser difícil. Não é verdade? Mas o Senhor deseja nos libertar da influência desse velho homem. Porque nós já temos a vida do novo homem em nós. A dificuldade que Deus tinha, irmãos, com o povo do Antigo Testamento é porque eles não tinham a vida do novo homem dentro deles. Eles não tinham espírito. Mas hoje nós temos o Espírito. Nós temos as primícias de Deus no Espírito. Então, para você entender as coisas do Espírito, você precisa estar no Espírito. Quando você está no Espírito, irmãos, o céu se abre. Nós vimos isso aqui na Bíblia. Quando o Senhor quer revelar algo espiritual, Ele leva o homem para onde? Para o alto. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. E depois dessas coisas, ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, dizendo, sobe para aqui. Não é isso que fala Apocalipse 4? É isso que fala Apocalipse 4, versículo 1? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, e como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, Deus queria revelar para João as coisas que irão acontecer. Mas quando Deus fala, João, sobe para aqui, o que Deus quer dizer? É uma mudança de esfera. Sai da sua mente humana, sai da sua mente natural e volta-se ao Espírito, que eu vou te revelar o que você quer saber, ou o que eu quero falar para você. Entendeu? Foi isso que aconteceu com João. Deus queria revelar para João, mas João ainda estava na terra, estou aplicando.
Deus ainda quer revelar para você. E nós estamos na nossa mente caída, analisando como está sendo a reunião. Devia ser assim, não devia, por que não foi assim, deixou de ser. Esse hino foi bom, esse hino não foi bom. Esse hino eu gostei, esse hino eu não gostei muito não. Mas o hino não é para você, o hino é para o Senhor. Então nós não temos que gostar, não é verdade? Quem deve aprovar e desaprovar é o que está recebendo louvor, que é o Senhor. Não é verdade, irmãos? Aí às vezes nós começamos a analisar. Isso eu gostei, não gostei. Esse negócio de grito de guerra, eu vou chegar aos 15 minutos depois do início da reunião, que aí a turma já fez esse negócio de grito de guerra, né? Aí eu já pego a reunião, já... Irmãos, sejamos simples. Sejamos simples, obedientes. Se eu não estou entendendo nada. E na verdade ninguém vai entender nada, né? Irmãos, mas nós queremos ser um. Amém. Se eu sou um com o Senhor. Mas esse negócio não está certo. Certo e errado é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas esse negócio não é de Deus. Irmãos, não se preocupe. O que não é de Deus, Ele mesmo tira. Amém. O que não é de Deus, Ele tira. Não cabe, esse copo não é de Deus, deixa eu pegar aqui e tirar. Não, irmãos, o que é de Deus, Ele tira, irmãos. Mas o que é de Deus, o que não for de Deus, Ele tira. Mas o que for de Deus também, traz resultado. Amém. Não é isso? Traz resultado, traz diferença. Faz a diferença. Então você agora, você tem essa capacidade de ser nisso aí. Então, irmãos, nós queremos ser um com o Senhor. Amém. Não é isso? Aí João fala no versículo 2, quando Deus fala, eu quero te revelar, o que você tem que fazer? Imediatamente eu me achei em espírito. E eis armado no céu um trono, no trono alguém sentado. Imediatamente me achei em espírito. Você vê em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, quando Deus queria revelar para Paulo a economia do Novo Testamento, economia neotestamentária, que são as maiores revelações de Deus para o homem. O que Deus fala? O que Deus faz com Paulo? Paulo fala que conhecia um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, sem no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Deus arrebata Paulo em espírito e revela a Paulo a economia de Deus. Amém. Então, irmãos, quando Deus quer revelar-nos, primeiro nós precisamos estar na base adequada, que é o Espírito. Sim. Aí você, irmãos, consegue compreender o falar de Deus. Estou lendo diário, não estou ganhando nada. Estou ouvindo o áudio de filha 2, 3 vezes para ver se eu absorvo alguma coisa, o negócio não entra. Essa semana não consegui compreender isso, não consegui. Irmãos, você precisa estar no Espírito. Quando você está no Espírito, é uma conexão tão clara. E tão, qual que é a palavra? E tão simples. O falar se torna tão simples que você ganha aquilo de uma forma simples, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Paulo orienta aos irmãos de Corinto, né? 1 Coríntios 3. Paulo fala, olha, eu não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como a carnais. Você já pensou um profeta cheio de revelação, recebendo a paz de Deus, chega diante dos irmãos, envia, claro, as suas cartas, as suas epístolas, né? E fala, olha, eu estou com a revelação de Deus pronta para passar para você, mas eu não posso passar. Porque tem que dar leite. Leite vos dei de beber. 1 Coríntios 3:1, é isso que fala? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 3:1 fala o seguinte aqui, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo falou, olha, eu estou cheio de revelação, mas eu tenho que falar a vocês como a carnais. Porque vocês precisam exercitar o Espírito, né? Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido. Porque ainda, aleluia, porque Paulo tinha uma esperança com a igreja em Corinto, porque a esperança de Paulo era que eles ainda vão ganhar isso aqui. Amém. Não é isso? Ainda podeis
não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ainda. Mas a esperança do Senhor é que todos nós aprendamos a exercitar nosso espírito e nos tornemos espirituais. Deixa eu ler para você aqui, eu até trouxe aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 5. Paulo falando aos Romanos, quiser projetar aqui na revista atualizada, pode. Essa que eu estou lendo aqui é a versão Restauração. Romanos 8, 5 fala o seguinte, o versículo 5 dessa versão fala: porque os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. Porque a mente posta na carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Na sua versão está sobre inclinar, né? Inclinar, o pendor da carne dá para a morte. Mas nessa versão aqui está muito mais claro para nós compreendermos quando fala: pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. A mente, o que os judeus, quando ouviam a palavra do Senhor, eles estavam literalmente na mente na carne. Por isso que era só morte. Tudo deles era morte, tudo deles era pegar pedra, nós vamos apedrejá-lo, vamos crucificá-lo, porque a mente estava na carne. E o que é a mente? A mente, irmãos, literalmente é o que você pensa, são os seus pensamentos. Se os seus pensamentos estão na carne, vai haver morte. Se os seus pensamentos inclinam para o Espírito, vai haver vida e paz. Então, no nosso dia a dia, onde que tem que estar os nossos pensamentos? Porque é como um pêndulo. A mente, irmãos, presta atenção, a mente ela não tem um lugar neutro. Neutro que eu falo é o seguinte, entre carne e espírito, está no neutro. Não tem. Ou é carne ou é espírito. E a sua mente, ela governa todo o seu ser, Flávio. Você é o que você pensa. Você é o que você pensa. E a palavra é também para você o que você pensa. A obra de Deus hoje é para você o que você pensa. O mover atual de Deus é para você o que você pensa. O mover é um, mas porque alguns seguem, outros não seguem. Alguns acompanham, outros não acompanham. A mente é onde está a mente. Se a nossa mente está no Espírito, irmãos, nós desfrutaremos de vida e paz. As reuniões serão cheias de vida e paz. Os relacionamentos serão vida e paz. Mas se a sua mente está na carne, sai de perto. Irmão, uma mente na carne, meu irmão. Senhor Jesus. Quer ver uma coisa? Talvez haja alguém aqui agora, sentado aqui, está sentado ouvindo, mas a mente está longe. Não precisa levantar a mão, não. Talvez sua mente lá na sua casa. Sua mente está, talvez, o que você vai fazer para a janta. Talvez a sua mente está pensando o que você vai fazer de almoço amanhã. Talvez sua mente já está preocupada com a segunda-feira, com o boleto que está vencendo. Irmãos, a sua mente vaga, sem um controle seu. Sem o seu controle, a sua mente vaga e te leva junto. Nós vamos para onde a nossa mente vai.
Não a sua mente vai para onde você vai. Você vai para onde a sua mente vai. Você está onde sua mente está. Paulo fala, Senhor Jesus. 2 Coríntios, né? Paulo se preocupa com isso aqui. Fala o seguinte, 2 Coríntios 11. Nós lemos isso aí essa semana. Versículo 3. Não, versículo 1. Aqui tem um detalhe aqui. Quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Paulo estava falando, sabe o que Paulo estava diretamente falando para os irmãos em Corinto? Vocês estão me achando louco. Essa turma falou agora, Paulo enlouqueceu agora. Paulo perdeu o padrão agora de corretamente falando, né? Paulo agora ficou louco. Paulo falou, pelo amor de Deus, gente, suporte-me mais um pouco na minha loucura. Suportai-me, pois. Paulo falou, não me suporta. Porque Paulo estava em outra esfera, irmãos. Amém. Paulo estava na esfera do alto. E alguns irmãos em Corinto estavam na esfera terrena. Paulo estava desfrutando da alegria de Cristo. Alguns crentes da igreja em Corinto estavam desfrutando o quê? De morte na carne. Esse Paulo é louco. A vida da igreja agora virou uma loucura, irmãos. Ó, vida da igreja boa é 10 anos atrás, é 15 anos atrás. Vida da igreja boa é 20 anos atrás, não é verdade? Hoje esse negócio está louco demais. Aí, sai, mergulha no rio e sai pegando fogo, né? Versículo 2 fala, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. A igreja hoje ela está sendo o quê, Flávio? Preparada. Amém. Para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Vamos falar, essa é a loucura do evangelho. Aí o versículo 3 fala, mas receio ou temo, né? Que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, deixa eu te abrir um parênteses aqui. Em que ponto Eva caiu? Em que ponto Eva teve a queda, aconteceu a queda? Foi quando ela comeu do fruto? Não. Foi quando a mente de Eva pendeu-se para duvidar da palavra de Deus. Ali houve a queda. A nossa queda, a queda de qualquer homem de Deus, possa ser o homem mais espiritual que for, ela começa quando este homem pende a sua mente para duvidar da palavra de Deus. A queda começa aí. A queda não se deu quando ela comeu. O comer foi um resultado da queda que já tinha ocorrido, entendeu ou não? Quando ela comeu foi um resultado da queda que já aconteceu, quando a mente dela pendeu-se para a dúvida. E a serpente fez ela duvidar da palavra, que fala, assim enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então presta atenção, uma vez que a mente é corrompida, o homem se aparta, certo? A mente foi corrompida, o homem se aparta. Porque a mente é a parte líder do seu ser. Não é o espírito, sim, mas se a mente não dá o aval, a permissão, certo? Se a mente não bate o carimbo ali de autorizado, em nada Cristo pode operar em nós, irmãos. A mente ela surgiu a alma, não é isso em si, da junção do sopro de Deus, que é o Espírito, né, chamar com o corpo, aquele corpo sem vida, daquele boneco de barro. Quando o Espírito, que é o sopro, o Neshama, né, o fôlego, entra naquele boneco, quando há o toque, o contato do sopro com o físico, o espiritual com o físico, surge no meio a alma. E a mente é a parte líder da sua alma. Irmãos, a sua mente, ela te mata. A sua mente, ela te adoece. A sua mente te coloca no fundo de uma cama, sem você ter força sequer de invocar o nome do Senhor.
A sua mente ela é terrível. Se não estiver posta no Espírito. Então, irmãos, por favor, não deixe a sua mente vagueando por aí. Você está aqui agora, a palavra de Deus está sendo falada conosco, vamos ancorar nossa mente no Espírito. Não fica vagando por aí, a sua mente passeando. Isso acontece. A palavra sendo falada e a nossa mente passeando. Está lá na minha casa. Está lá amanhã, está depois da manhã, está semana que vem, está ano que vem. Irmãos, por favor, vamos terminar lendo isso aqui. A sua mente precisa estar ancorada no Espírito. O Senhor falou o seguinte, que a queda, ela vem com a mente corrompida. Também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a quem? Cristo. Porque quando Paulo fala, isso aqui é algo interessante. Antes do homem crer no Senhor, a mente já é corrompida por si só, tá? Mas quando nós cremos, tem algo maravilhoso. Quando nós cremos e recebemos o Senhor, nós recebemos junto a mente de Cristo. 1 Coríntios, volta um pouquinho aí, rapidinho comigo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2,16 fala: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, irmãos. Aí você agora fala, aí o segredo está aqui, ó. Eu alinhar a minha mente com a mente de Cristo, né, filho? Quando a minha mente está alinhada com a mente de Cristo, irmãos, as coisas acontecem. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender isso aqui, irmãos. O negócio tem hora que é difícil explicar, passar o sentimento, né? Mas a sua mente precisa estar alinhada. Como é que é a mente alinhada na prática com a mente de Cristo? Alinhada à palavra. Se a sua mente estiver alinhada com a palavra diária, você terá a mente de Cristo ativa na sua vida. Aí o que a serpente faz para corromper a sua mente? Tira o seu desfrute da palavra. Aí corrompe a sua mente, porque uma vez que a sua mente é tirada de um ponto, ela já pende diretamente, automático, para outro ponto. Certo? Entendeu ou não? Se a sua mente está na palavra e o inimigo consegue tirar a sua mente, ela pende, é como um pêndulo, é um peso, ela faz isso, ó, para o outro lado. Aí ela já cai na carne, caiu na carne é morte. Por isso, tanta distração. Por isso que quando você está desfrutando, é tanta distração, é tanta coisa. Abra comigo rapidinho que Hebreus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hebreus 6. Ó Senhor Jesus. Hebreus 6, versículo 17 ao 20. Hebreus 6, 17 ao 20 fala: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para quê? Mediante duas coisas imutáveis, não muda, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós. Ó, forte alento tenhamos nós, que já corremos. Ó, hoje você já correu, certo? Nós já corremos para o refúgio da sua mente, presta atenção, a fim de lançar mão da esperança que já está proposta para você, a qual temos nós por âncora da alma. Segura e firme, e que penetra além do véu. Olha, o refúgio nosso é quando a nossa mente está além do véu. Além do véu, é no Espírito. Quando você ancora, irmãos, você aprende a alinhar sua mente no Espírito. Irmãos, você desfruta de tudo isso que Deus tem. Irmãos, discipline a sua mente. A única maneira de você disciplinar a sua mente é no Espírito. E para terminar, Filipenses
Eu já concluo aqui capítulo 4. Filipenses 4. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo... Ó. Versículo 2 fala o seguinte, 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no seu pensamento, né? A mente alinhada com o seu irmão. Aí Deus fala, rogo a Renato e a Flávio. Certo? Rogo a Rodrigo e Cláudia. Que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então é o seguinte, a nossa alegria está no Senhor. Se a sua mente, irmãos, está nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas situações dessa terra, você vai viver uma pessoa morta. Triste, morta, angustiada, apática, para baixo. Mas Paulo fala, alegrem-se no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A sua mente te deixa ansiosa, né, Vaninha? A minha mente me deixa ansioso. A nossa mente nos deixa ansiosos. Que ansiedade é essa? Mente fora do Espírito. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede, guardará o vosso coração e a vossa mente onde? Em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos um refúgio para nossa mente. Esse refúgio é em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor. Aí depois, continuo lendo o versículo depois, fica o que é verdadeiro, respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. De pé em pequenos grupos, vamos ruminar ainda um pouquinho, amém? Jesus é o Senhor.